Pessoal, Carol por aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Kanban, tá? Kanban é uma metodologia visual de gestão do fluxo de trabalho, mas o que a gente precisa entender é que ela não surgiu agora, né? Kanban, ela veio lá do modelo Toyota, o sistema Toyota de produção lá no Japão. Ele era utilizado num sistema fabril, e aí quando a gente consegue hoje trazer aqui para nossa realidade, a gente percebe a aplicação do Kanban em diversos setores, sendo um desses setores o setor de agilidade dentro do desenvolvimento de software, beleza? E aí, quando a gente olha aqui para o Kanban, a gente tem aqui como base o Kanban Board, que nada mais é que um quadro, igual o Scrum Board que a gente tem, é um quadro, lembra do Trello? Exatamente isso, onde eu trabalho com cards e eu vou ter colunas com etapas de cada etapa do processo. À medida que eu vou arrastando de uma coluna para outra, a gente vai mudando o status desse card, tá? E o grande objetivo que a gente precisa ter aqui em mente é em relação ao fluxo de trabalho. Vai lá, Sussu. A gente quer otimizar o fluxo de trabalho, combinado? E aí, o que é aqui um Kanban Board? Para quem ainda não viu um Trello, não viu um Kanban Board aí na frente. Colunas, e eu posso ter mais do que 3 colunas. Eu posso ter N colunas, e cada coluna representando uma fase, uma etapa do meu processo de produção. Um processo aqui de produção e desenvolvimento, tá? Nesse exemplo mais tranquilo aqui, a gente tem 3, né? A coluna a fazer, que é o clássico do gestão à vista, a fazer em andamento e concluído. Então, à medida que eu pego um itemzinho que está lá, o a fazer, mais conhecido como o nosso backlog, quando eu pego um itemzinho que está no nosso backlog e arrasto ele para fase de iniciar, né, status new ou inicio, refinamento, etc. Quer dizer que a gente puxou e vai fazer aquela atividade. Aí ele vai caminhando no meu quadro, no meu Kanban Board, até o momento que ele fique com o status de finalizado. E aí quando ele está finalizado, pronto para subir em produção, para fazer o deploy, etc. E aí eu consigo ativar o valor para o meu usuário, tá bom? Então, quando a gente tem aqui o objetivo do Kanban Board é otimizar o fluxo. E aí eu bato muito na tecla disso, né? Quais são as coisas que a gente precisa ter em mente ali com agilidade? Preciso ter em mente que otimizar meu fluxo é gerar transparência, eu vou ter colaboração, eu vou ter uma eficiência e eu vou ter uma melhoria contínua. Canso de falar isso quando eu falo de Scrum também, beleza? E aí aqui trazer pontos importantes na hora da gente implementar o Kanban, pontos básicos. Primeiro é mapear o fluxo de trabalho, tá? E o que é mapear um fluxo de trabalho aqui? O que isso faz pra gente? A gente tem que entender o cenário as is. Eu tenho que entender o famoso cenário as is, ou seja, como está hoje. E esse cenário de como está hoje, eu preciso entender para mapear o fluxo atual. Então, eu mapear esse fluxo do que é hoje. E aí entender como essas tarefas, né? Como são as etapas das tarefas, como elas ocorrem, como é que é esse fluxo até o momento da conclusão. Então, aqui é o momento que inicia, aqui é o momento que finaliza. Para que a gente faz isso? Para a gente entender aqui os pontos de... Putz, aqui é um gargalo. Vamos melhorar aqui, tá bom? Então, aqui é muito do conceito que a gente tem lá em linha de produção. Então, o Kanban ele serve para a gente ver. Então, eu tô vendo aqui, um exemplo de gargalo. Eu tenho a etapa de backlog. Tá aqui no meu backlog. Aí, depois eu tenho priorizado. Eu tenho o meu refinamento funcional. Eu tenho meu refinamento técnico. E eu tenho o meu desenvolvimento. Aí, depois do desenvolvimento, eu tenho homologação, pronto pra subir, tá? Aqui, quando eu tenho um item aqui dentro do meu backlog, e esse item entra, então eu tô começando a contar. Então, aqui ele tá no momento 0, e aqui eu começo a contar. Então, aqui na frente eu vou ter uma coluna que se chama coluna de entregue lá, desenvolvido. Então, exemplo aqui. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui, só para facilitar, dá para ter mais espaço. Então, aqui, se a gente fosse pensar, tem desenvolvimento, homologação, e aí o que eu tenho pronto para deploy, que é o entregue, né? Então, se eu for olhar aqui, o momento que ele começa a contar até o momento que ele finaliza, tá? Aqui eu tenho uma coisa chamada lead time.
que é o tempo que leva desde o momento que eu puxo aquele card até o momento que eu vou finalizar aquele card. Claro que tem algumas definições, que eu posso contar o lead time a partir do momento que eu coloco, que eu terminei o refinamento, etc. Mas aqui só pra gente ter uma ideia do que é um lead time, é o momento, eu começo a contar de quando eu arrasto até quando eu finalizo ele, ok? E aí, eu tenho que entender o cenário existe pra quê? Pra eu poder identificar aqui, quando o meu card, ele tá aqui em homologação, eu tô tendo um acúmulo de cards em homologação. Quer dizer que o meu fluxo, ele tá funcionando muito bem aqui, tá tranquilo. E ele chega na etapa de homologação, ele está fazendo o quê? Ele tá engargalando. Então, isso aqui, etapa de homologação, eu posso identificar que ele virou um gargalo. Se eu identifico que virou um gargalo, o que eu posso fazer? Eu vou levantar a hipótese. Então, eu tenho a hipótese 1, poxa, eu preciso de mais um QA para me ajudar? A hipótese 2, o QA não tá dando conta, etc. E a gente começa a ver visualmente qual etapa eu preciso atuar para que eu reduza esse gargalo, tá bom? Não só o gargalo, né? A gente consiga ver as áreas que estão fluindo muito bem. O segundo aqui, que é o segundo processo, ali de mapear o fluxo, que eu já acabei fazendo o segundo aqui, a segunda etapa, que é a gente criar, né, um quadro Kanban. Criar um Kanban board, que é esse aqui que a gente criou aqui em cima, tá? E a ideia do Kanban board é justamente pra gente ter essa visualização, tá? Ter essa visão do que tá acontecendo. E aí, eu tenho um terceiro item aqui, que é o item que é definir os limites de trabalho. A gente chama carinhosamente definir o WIP. O que é o WIP? É o famoso Work in Progress. E o que é esse Work in Progress? É a quantidade, o número de itens que pode estar em cada coluna ao mesmo tempo. Então, basicamente aqui é eu falar, quando eu digo que eu tenho um WIP de 5, o que é esse WIP de 5? Que no máximo, eu posso ter 5 itens naquela coluna, tá? E aí, isso daqui serve pra gente ter, né? Serve pra quê? Qual o benefício de eu ter uma WIP definida? Qual o benefício disso? Serve pra gente ter evitar a sobrecarga, então aqui eu reduzo a sobrecarga. Sobrecarga aonde? Em uma etapa específica, tá? Então, eu reduzo a sobrecarga numa etapa específica. E a gente consegue ter um fluxo equilibrado. Então, um fluxo equilibrado. E aí, exemplo aqui. Se o meu WIP em cada trecho é de 3 cards, eu tô com 5 cards aqui. Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho 5 cards, onde meu WIP deveria ser 3. Esses 2 aqui estão a mais. Então, eu tô tendo esse gargalo aqui na experiência. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais aqui a falar. Num próximo vídeo eu vou falar sobre os indicadores. Os indicadores que a gente tem dentro aqui do Kanban, tá bom? Mais tarde a gente volta com vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha, deixa seus comentários e vamos simplificar a agilidade. Obrigada, pessoal!